Olá, tudo bem? Estamos iniciando esta primeira aula deste curso Rota 66, Viajando pela Bíblia, de Gênesis até o Apocalipse. Eu sou o professor Bispo Cláudio Gonçalves. Nós vamos fazer uma viagem fantástica, uma viagem começando pelo livro de Gênesis e findando pelo livro de Apocalipse. Agradeço a Deus por ter direcionado você a este curso, a esta aula, onde nós vamos aprender muito da parte de Deus, da sua palavra, da palavra do Criador. Deus não, com certeza, criou a Bíblia para mostrar que Ele existe, mas a criação da Bíblia, da palavra de Deus, é para revelar ao homem. Ele quis revelar-se ao homem. E todas as revelações do Eterno estão na palavra, na sua santa e bendita palavra. Por isso, Oséias capítulo 6, versículo 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós temos que estar prosseguindo em conhecer a Deus através da sua bendita e eterna palavra. Salmos 25, 14, a palavra diz que o segredo do Senhor é para aquele que o teme. Então, se você teme a palavra, se você está neste curso, é porque você teme a palavra e Deus tem um segredo para revelar. E Deus vai revelar. Então vamos iniciar este curso. Vamos iniciar agora este curso. Vamos viajar, vem comigo. Aqui está a minha biografia e vamos seguir direto para o curso, que é o mais importante. Vamos lá. Eu quero falar para você acerca da organização do Antigo Testamento. Por quê? Porque nós vamos primeiro aqui estar aprendendo do Antigo Testamento. E qual foi a organização do Antigo Testamento? Ele foi organizado para que os leitores tenham mais facilidade de entender a palavra do Eterno. Então, o Antigo Testamento tem 5 blocos. O primeiro bloco é o bloco do Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. Vem o segundo, são os 12 livros históricos, né? Os livros históricos. Então, o segundo bloco são os livros históricos. O Pentateuco são 5 livros. Depois veio o terceiro bloco aqui, que é livros poéticos. Depois veio o quarto bloco, que são os profetas maiores. E depois os profetas menores. E assim encerra o Velho Testamento. Então vamos lá. Pentateuco, que são 5 livros. Livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E também tem os livros históricos, que são 12 livros. 12 livros históricos. Quais são esses livros que nós vamos percorrer? Josué, Juízes, Rute, Samuel, segundo Samuel, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Aí vem outro bloco aqui, que é os livros poéticos, que são 5 livros. Que é o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São livros de poesias. E a Bíblia foi feita desta forma para que nós possamos entender melhor a história do Eterno. Depois tem o Profetas Maiores, que são 5 livros também. Que são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e o livro de Daniel. Depois tem os profetas menores. Por que profetas maiores e menores? Maiores na quantidade de escrito. E os profetas menores, a razão é a quantidade de escrito. Não é a importância, porque todo escrito, um versículo que seja, um livro com um capítulo, é muito importante, porque está lá. Mas não é a importância, mas sim o número de escritos, a quantidade de escritos. Que o profeta Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque,
Sofonias, Ageu, Zacarias e termina com o livro de Malaquias. Aí encerra-se o Velho Testamento. Eu coloquei essa organização também para que vocês possam entender. Coloquei vários tipos de organização para que você possa escolher um e que fica mais fácil para você estar decorando esses livros. São 39 livros do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento. Vamos lá. Gênesis. A palavra Gênesis significa início, começo. Então é o começo de todas as coisas, o começo de toda a criação, o começo da criação de Deus, é o começo da história do ser humano, dos anjos. Aqui nós vamos saber todo o início. Então o autor é Moisés. Foi mais ou menos 1400 antes de Cristo. Este livro foi escrito mais ou menos 1400 antes de Cristo. Então vamos lá. Se Adão, ele é de 4004 antes de Cristo, 4004 antes de Cristo. Aqui é 1400 antes de Cristo. Então tinha passado aí 2600 anos desde Adão até o escrito de Moisés. Então vamos lá. Eu quero falar para você aqui acerca de algumas teorias sobre a criação. Existe a teoria do evolucionismo. Que teoria é esta? É a teoria que defende o processo de evolução das espécies, de seres vivos, através de modificações lentas e progressivas. Esta teoria é uma teoria do naturalista britânico Charles Darwin, de 1809 a 1882, que desenvolveu no século XIX um conjunto de estudos que deram origem ao darwinismo, teoria tida como sinônimo do evolucionismo, né? Consagrando-se como o pai da teoria da evolução. Que teoria é essa? A teoria é que a criação do homem partiu de um macaco, né? Aí ele foi evoluindo, a coluna vertebral foi se endireitando até se tornar um homem. Essa é a teoria do evolucionismo. Eu garanto para você que tem que ter mais fé para acreditar nessa teoria do que acreditar na teoria do criacionismo. Mas tem gente ainda que ainda acredita nessas lendas e nessas coisas. Mas eu quero falar aqui que é o principal do criacionismo, que é a nossa teoria. Teoria que explica a origem do universo, da Terra e de todos os seres vivos que nelas habitam, a partir da ação de uma entidade divina. E essa entidade divina, com certeza, é Deus. O criacionismo é considerado o oposto do evolucionismo. Então nós somos criacionistas, partimos de que Deus ele criou todas as coisas partiu de Deus. Então a Bíblia já começa falando também da criação. Olha para você ver, no princípio criou. No princípio, então, a Bíblia já parte falando de algo que teve um princípio, teve uma origem. Tem toda a criação começou de uma origem, partiu de um tempo. Nós não sabemos que tempo é esse, mas partiu de um tempo. Então teve um princípio, não é eterno. A criação não é eterna, mas partiu do momento. Então no princípio criou. Quem criou? Deus. Então Deus ele é o criador de todas as coisas. Por isso é a teoria do criacionismo, que Deus criou todas as coisas. Essa palavra criar, ela no hebraico, essa palavra é criar do nada. É um verbo usado somente para Deus, né? O ser humano, o homem, ele pode criar um computador, mas na realidade o computador já tem um plástico, já tem um ferro, já tem um alumínio, já tem tudo para compor um computador. Mas Deus é Deus que cria tudo e cria do nada, a partir do nada. Então somente Deus é barato, somente Deus cria. Ele criou o quê? Os céus e a terra. Então diz que houve um início, um princípio, que Deus criou os céus e Deus criou a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Mas vamos ver aqui, no versículo 2,
diz assim: era a terra sem forma e vazia, e trevas cobria a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas interessante que Deus não faz nada vazio, Deus não faz nada sem forma. Mas no capítulo 1, versículo 1, diz que Deus criou os céus, Deus fez os céus e Deus fez a terra. Agora no versículo 2 está falando que a terra estava sem forma e a terra estava vazia. Deus não faz nada sem forma e Deus não faz nada vazio. Tudo que Deus faz tem um propósito. Agora pensamos um pouco, por que a terra estava sem formas e por que a terra estava vazia? Por que trevas cobria a face do abismo? Por que as trevas estavam cobrindo algo que Deus fez, né? E Deus fez perfeito? Qual é a razão? A pergunta é, Isaías 45:18 diz assim: pois assim diz o Senhor, que criou os céus, Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele a fundou, Ele não a criou para estar vazia. Olha que coisa interessante. Ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Observa aí. Não criou para estar vazia, mas criou para ser habitada. Por que Deus ele fez a terra para ter habitação? Por que Deus fez a terra para ter um preenchimento, né? Deus fez a terra não para estar vazia, porque no versículo 2 a palavra diz que a terra estava sem forma e a terra estava vazia. Partimos do pressuposto que muitos teólogos se entendem que para tirar esta dúvida, que nós vemos este versículo aqui, parece que está contradizendo com o versículo de número 1. Então nós entendemos o quê? Nós entendemos que Isaías 14:12, se você ler também Ezequiel 28, sobre a queda do antigo Lúcifer, o querubim ungido que Deus ungiu, né, para proteger o seu trono, mas a Bíblia diz que ele se rebelou e queria ser Deus, queria sentar no trono de Deus, e Deus precipitou ele por terra. Interessante que diz assim: como você caiu do céu, sua estrela da manhã, filho da alvorada. Então essa palavra estrela da manhã, que quer dizer portador de luz, aquele que carrega luz, aquele que porta luz. Mas agora ele é filho das trevas, porque a Bíblia diz que achou-se iniquidade nele, no coração dele. Deus fez perfeito, como sinete de perfeição. Mas achou-se iniquidade no coração do antigo Lúcifer. Mas ele se tornou um anjo, agora que era de luz, o anjo portador de trevas. Hoje ele não é mais Lúcifer, porque Lúcifer é aquele que carrega a luz, que porta a luz. Hoje ele é Satanás, na verdade. Ele é o diabo, que é, que é o nosso acusador. Satanás, que é o adversário de Deus. Agora ele é o anjo das trevas, aquele que porta as trevas. E quando você vê que pessoas endemoniadas dizendo que é Lúcifer, que está sendo possuída por Lúcifer, não existe Lúcifer. Lúcifer também não é um nome, é um título que é dado, como Cristo. Jesus ou Cristo. Cristo é ungido, é um título, também não é um nome. Entendeu? Então ele não tem mais esse título, ele perdeu esse título. Agora o título que ele tem é portador de luz. Então nós entendemos aqui que quando Deus ele lançou ele por terra, quando Deus lança o antigo Lúcifer por terra, houve sim um grande abismo, uma grande explosão, uma grande catástrofe na terra, né? Porque o próprio Jesus, em capítulo 10, versículo 18 de Lucas, Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. E também em Apocalipse 12 fala de Satanás que sendo lançado por terra. Então imagina que o pecado, ele destrói tudo. O pecado não fica somente no campo ali da individualidade, mas o pecado, ele sempre corrompe todas as coisas. Nós vamos observar e estudar o livro de Gênesis, que nós vamos ver que também quando Adão ele peca, a terra paga.
um preço também, e quando Caim também ele pega e peca, a Bíblia diz que a terra não dará seu fruto, e vários pecados nós vamos ver na Bíblia depois, nos estudos da frente, que nós vamos ver que a terra também, ela está sempre pagando preço. Mas a Bíblia diz lá em Romanos que a terra, ela geme esperando a redenção, que um dia vai ser redimida. Então Satanás foi lançado por terra. Quando ele foi lançado por terra, houve-se um grande abismo. Um grande abismo. Então aquilo que tinha forma, perdeu-se a forma. Aquilo que foi criado para preencher, agora está vazio. Está vazio. Agora eu observo aqui que no primeiro dia, Deus começa a dar forma àquilo que não tem forma. Eu quero ensinar essa aula para você, partindo dos 3 primeiros dias, depois dos 3 últimos dias. Então os 3 primeiros dias, Deus começa a dar forma àquilo que perdeu a forma. Os 3 últimos dias, Deus começa a encher aquilo que Ele fez a forma. Ou seja, Deus criou o ambiente. E depois Deus vai preencher o ambiente. O ambiente aqui estava destruído. É como que você construísse a sua casa, a sala e a cozinha, né? E precisava de uma reforma. Você vai lá e dá forma na sala, dá forma na cozinha. E depois você vai colocar os móveis da sala, os móveis da cozinha. Deus partiu desse mesmo pressuposto. Deus, nos 3 primeiros dias, Deus começa a dar forma àquilo que tinha perdido forma. Nos 3 últimos dias, Deus começa a encher aquilo que está vazio. Você vai ver nesta aula que maravilha, que coisa maravilhosa, como que Deus trabalha, e Deus trabalha tudo nos conformes. Tudo que Deus faz é completo, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz tem forma, tudo que Deus faz, Deus preenche. Deus não criou nada para estar sem forma, Deus não criou nada para estar vazio. O homem mesmo, quando ele está distante de Deus, ele perde a sua forma original, ele perde a sua forma, a sua imagem de Deus, e ele está vazio. Mas quando ele aproxima de Deus, ele começa a ter a forma daquele que o criou, como diz a palavra de Deus, e ele começa a se encher de Deus. Se enche, preenche aquele vazio. E que esse estudo nós possamos aprender isso também. Que você lembra que quando você era sem forma, você não tinha forma nenhuma, a forma que você tinha era trevas. Hoje você tem uma forma, nós temos uma forma e nós estamos cheio de Deus, nós entendemos as coisas de Deus. Por que nós entendemos as coisas de Deus? Porque Deus assim revelou. Porque Deus, Ele nos revela. Deus nos enche para que nós possamos entender. Então, disse Deus, haja luz e houve luz. No primeiro dia, Deus cria a luz. Deus diz, haja luz e houve luz. Agora a pergunta é, disse Deus, haja luz e a luz apareceu? A pergunta é, eu faço uma pergunta para você. Como você imagina a criação? Deus dizendo, haja luz, e a luz assim, no estalo, ela aparece do nada. Como foi? Como foi esse aparecimento desta luz? Como foi? Será que Deus foi como um mágico que Deus disse, haja e houve? Do nada apareceu a luz, quando Deus criou os luminares, quando Deus falou, haja os luminares, luminário maior para governar o dia, que é o sol, e o menor para governar a noite, que é a lua e as estrelas, ela apareceu do nada? Qual é a tua imaginação de como foi a criação? Vamos lá. Disse Deus, haja luz e houve luz. Quando eu pergunto para você assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Se eu perguntar para todos os cristãos, você acredita que foi Jesus que fez todas as coisas? Ele é o verbo encarnado, ele é Deus, ele estava no princípio com Deus, ele criou todas as coisas. Você acredita que Jesus realmente ele é o verbo? Você acredita que Jesus ele estava com Deus lá no princípio? Está falando de um princípio. O princípio está falando lá do começo, capítulo 1, versículo 1 e 2, né, daquele princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então Jesus estava lá, ele era o verbo. O que é o verbo? O verbo desta frase, haja luz, é o haja. Porque esta palavra haja é a palavra de ação. Então, este é o verbo. Então está querendo dizer que Jesus ele é este verbo. Então nós até entendemos que Jesus estava lá, Jesus criou todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez.
Porém, nós temos dificuldade em também entender que as coisas não foi do nada, então não partiu do nada. Porque se Deus disse, haja luz, já houve luz, então Jesus não fez nada. Mas Jesus estava lá, mas a Bíblia diz que Jesus fez, foi Ele que fez. Ele era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. E tudo foi feito por Ele e para Ele. Se foi feito por Ele, passou por Ele e para Ele, como que quando diz haja luz, a luz apareceu? Vamos lá. João 1,10. Estava Ele no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Então o mundo foi feito por intermédio dele. E o mundo não conheceu. Então o mundo foi criado por intermédio dele. Passou por Ele. Não tem outro jeito. Então você observa que quando Deus fala haja luz, a luz não apareceu do nada. A luz não apareceu do nada. Então foi Jesus que fez, por intermédio dele. Ainda diz, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo. Olha para você ver. Deus fez o mundo através de Cristo. Quem fez também, por quem fez também o mundo aqui. Cristo, Ele fez o mundo. Vamos lá. Hebreus 1,10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra. Olha, fundaste a terra. Ele fundou a terra. E os céus são obra das tuas mãos. Então nós observamos aqui que são obras de tuas mãos. Então a criação foi criada pelas suas mãos. Talvez você diz, não, está falando mão no sentido figurado. No sentido figurado. Não, quando eu digo que foi criado pelas mãos, por quê? Porque está dizendo, aqui está exaltando a criação. Porque quando você faz algo com as suas mãos, quando você molda com as suas mãos, quando você diz que você criou aquilo, não foi uma máquina que criou. Não foi de um efeito de magia, de mágica, que aquilo apareceu. E também, se Deus fez, e no 7º dia descansou, Deus está querendo mostrar que Ele fez uma obra, e uma obra trabalhosa. Então foi feito com as suas mãos. E todo o trabalho que é feito nas mãos é um trabalho mais caro. Se você vai vender um produto, que o produto você fala, esse é um produto artesanal, é um produto feito com as mãos, aquele produto é mais caro. Aquele algo é mais caro. Então, quando eu estou dizendo para você que Deus fez com as mãos, eu estou aqui exaltando a criação. Não estou tirando nada da criação, estou exaltando a criação. Porque quando Deus ele fala para ter a luz, Jesus vai lá e faz a luz com as suas mãos. A obra de uma criação. Olha para você ver, Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Então todas as coisas foram criadas não somente nos céus, mas também na terra. As visíveis e as invisíveis. Seja trono, seja dominações, seja principados, seja potestades. Tudo foi criado por Ele. E também, não só por Ele, mas para Ele. Então é Ele que fez. Foi Jesus que fez tudo e todos. A criação, tudo foi Deus. Quando Ele faz a criação do homem, lá na frente nós vamos aprender que quando Deus Ele vai criar o homem, Ele faz um conselho. E Ele diz, façamos o homem agora a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, agora nós vamos fazer. Então Deus estava ali fazendo Cristo, fazendo o Espírito Santo, fazendo o homem. Mas você pode observar que na criação de outras coisas é Deus falando e Cristo ali agindo na criação. Olha Salmos capítulo 8, versículo 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos. Obra dos teus dedos. É como um oleiro que faz o seu vaso com seus dedos, modelando com seus dedos, com as suas mãos. Diz que a lua e as estrelas que estabeleceste. Olha para você ver, Deus fez o sol, a lua, as estrelas, Deus fez os céus, Deus fez a terra. Tudo são obras de dedos. Quando fala dedos, fala de sensibilidade. Quando você faz algo, né, usando os dedos, quando você vê alguém tocando um instrumento que usa o dedo, a magia do dedo, então você observa a magia da criação, Deus fazendo, não do nada, aparecendo do nada, mas Deus fazendo de uma forma muito maravilhosa, de uma forma muito especial. Então tudo que Deus fez
foi especial. Ele usou as suas mãos, ele criou através das suas mãos. Salmo 102, versículo 25, diz assim: desde a antiguidade fundaste a terra. Olha, a terra desde a antiguidade. E o céu são obra das tuas mãos. Olha quantos versículos que eu estou mostrando para você aqui, que a terra, os céus, tudo foi feito por Cristo e foi feito com obra das mãos de Cristo. Então, será que é mais fácil você acreditar que veio do nada, porque alguém te ensinou que as coisas veio do nada? Tantos versículos que eu estou mostrando aqui, que não está contradizendo. Mas no Velho Testamento, essas coisas não eram reveladas. Cristo não é revelado. No Velho Testamento, o diabo não era revelado. Por quê? Todas as coisas eram atribuídas a Deus. Quando falavam assim, veio um espírito mau da parte do Senhor, quando aquele espírito que pegava Saul. Então, aquele espírito mau não é da parte do Senhor, mas como não tem o conhecimento da doutrina, da satanologia, não tem o conhecimento do inferno, então tudo é atribuído a Deus no Velho Testamento. Quando as pessoas morriam, falavam que eles desciam para a sua parentela, mas na verdade não tinha um conceito de inferno, conceito de céu, só de sepultura. Mas para nós hoje que tem essa revelação, então para eles não tinha revelação que Jesus estava ali. Jesus não estava ali na criação. Como que eles iriam saber? Hoje para nós tem esta revelação. É igual eu falei para você, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. E Deus tem um segredo para nós e Deus quer revelar o seu segredo. Vamos lá. Isaías 45, 12. Eu é que fiz a terra, e nela criei o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todo o seu exército dei as minhas ordens. Então você observa aqui as minhas mãos. Deus estendeu os céus e deu a ordem ao exército que está falando aqui que é o sol, a lua, as estrelas, todos os planetas são o exército do Senhor. Tudo que Deus criou, né, é maravilhoso, que Deus chama ali como um exército. Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, você dá um pause no vídeo, depois você retorna de novo, estuda de novo. Se você ainda não entendeu, você pode mandar um e-mail. Se você não entendeu, você pode fazer a pergunta pelo WhatsApp, que eu vou deixar disponível para você também, tá bom? Espero que você tenha entendido e que até essa parte você tenha realmente absorvido daquilo que eu tenho tentado passar. Vamos lá. Agora a pergunta é: como Deus criou a luz antes de criar o sol? Porque nós observamos que nós achamos que a luz ela é um conceito que vindo do sol. Mas como que Deus criou a luz e só vai criar o sol no quarto dia? Vamos lá. Em Apocalipse 21, 23, diz assim: a cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem por ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Olha para você ver que Deus falando que na eternidade, Deus aqui falando que nós estiver na Nova Jerusalém, quando nós vamos observar que Deus criou o homem, colocou no Éden, o homem foi expulso do Éden, nós vamos entrar nesse Éden mais celestial. E nesse Éden ali também a cidade não precisa de sol nem de lua para brilhar. Por quê? Pois a glória de Deus a ilumina. Então nós vamos ficar debaixo da glória de Deus. Não precisa de sol, não precisa de lua, né? O Cordeiro é a candeia. Nós vamos andar sobre a lâmpada de Cristo, sobre a luz de Deus e a lâmpada de Cristo. Cristo é a lâmpada de onde nós vamos ficar. Então a luz que Deus criou no primeiro dia é essa luz que provém dele, porque a Bíblia diz que Deus é luz. Jesus é luz. Ele falou assim que a luz veio ao mundo e ninguém entendeu. Preferiram mais as trevas do que a luz. Mas a luz que veio ao mundo, João fala. Então Jesus é luz também. Então quem está em Jesus não precisa de sol, não precisa de lua, porque está na luz. E a Bíblia diz também que nós somos a luz do mundo. Porque nós somos da luz, nós nascemos da luz e nós somos a luz do mundo. E que a nossa luz resplandeça, Mateus 5,16, que a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então que a luz que nós tomamos, essa luz de Cristo, que nós brilhamos através de Cristo, que quando nós aceitamos a Cristo, que nós era trevas, antes nós era trevas, agora nós somos luz, e que essa luz venha brilhar
Esta ideia que nós era trevas, a terra era sem forma, aí deu forma, agora o formato agora que nós temos é de Cristo, e estava vazio, o Senhor encheu de luz também. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, e é que esta luz venha brilhar também. O Apocalipse 22:5 diz: não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Então, esta luz. Eu estou correndo um pouco aqui para o vídeo não ficar muito grande, queridos. E eu estou fazendo de tudo para que o vídeo não se torne grande. Mas a aula é muito rica, a gente precisa estar falando e de repente pode confundir. Então, se você não entendeu alguma coisa, dá um pause, volta de novo. Estude lá para você não ficar falando coisas que você não entendeu. Então procure entender direito. E outra coisa, esse estudo que nós estamos estudando aqui não é para subir no púlpito e sair dizendo que agora eu aprendi algo na internet, que Deus não fez as coisas do nada, mas Deus, ele partiu do pressuposto de usar as mãos, porque as pessoas não vão entender. Isso que Deus está mostrando para você aqui agora, para um dia que você vai dar uma aula, então você tem um material aí de apoio para você falar, porque aqui nós gastamos bastante tempo para falar algo, e de repente você vai falar para alguém, parece que você é um herético, tá entendendo? Então, o que eu estou passando para você, guarda no teu coração. Tudo que você tem que guardar, guarda no coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Vamos lá, então você entendeu que luz é essa. Agora no quarto dia, Deus vai encher o que Deus fez no primeiro dia. Deus fez a luz, no quarto dia ele vai encher. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações. Olha, a questão é estações, dias e anos. Estação, primavera, verão, outono e inverno. Os dias, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. E os anos, que para nós é de 365 dias. E sirva de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi, Deus fez os dois grandes luminares. Por que os dois grandes luminares? O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Por que Moisés não colocou aqui sol e lua? Provavelmente, meus amados, porque as pessoas desta época da Mesopotâmia adoravam o Deus Sol, a deusa Lua. E para que eles não achassem que Deus estava criando aqui pequenos deuses, então Moisés, com certeza, escreveu luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Então, o propósito do sol e o propósito da lua é para governo do dia e da noite. Estações, chuva, para colheita, para festas, para os anos. Então não foi aqui o propósito para iluminar. Não, o propósito não foi esse. Então Deus, ele cria o sol, Deus cria a lua e Deus cria as estrelas e preenche aquilo que estava sem forma. Então eu quero falar para você cerca de duas palavras. A palavra Kairos. O que é Kairos? Kairos é o tempo de Deus, é a eternidade. Kairos é a eternidade. O que é o Cronos? O Cronos é o tempo da cronologia, né? Quando você fala de horário, de tempo, então fala de Cronos. Cronos vem de cronologia. Então Kairos, eternidade. A eternidade. Então, quando nós estudamos aqui até o dia 3, aqui, estava vivendo no Kairos de Deus. Kairos, na eternidade. Porque Deus só cria aqui o Cronos, a cronologia, o tempo aqui para marcar estações, dias e marcar os anos aqui. Deus, ele só vai marcar aqui quando? Somente no quarto dia. Você observa? Somente no quarto dia que Deus, ele vai criar as estações, dias e anos, Deus vai criar a lua e criar o sol. Então observa aí que coisa importante. Que coisa importante. Então a cronologia vem a partir do quarto dia. Então Deus fez o mundo em 6 dias, e o sétimo descansou, mas esses dias são dias de 24 horas, não sabemos, irmão.
Dias de quantas horas? Tanto que no quarto dia que ele vai fazer. Aí no quarto dia Deus vai encher aquilo que está vazio. Deus vai criar aí para colocar na luz. Então agora vamos para o segundo dia. É o segundo, o quinto, depois o terceiro, o sexto. Para você entender. Eu fiz assim para você entender. Se colocar os dias seguidos, você não vai entender. Segundo dia, Deus dá forma que não tem forma. O que Deus dá forma? Diz aqui, ó. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separa as águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento da que estava por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. Olha que interessante aqui. Olha que interessante, olha. Separação das águas de cima, fala das nuvens, e separação das águas de baixo, fala dos mares, rios e lagos. Olha o que Deus fez, olha. Deus fez o firmamento, isso aqui tudo é firmamento, esse meio é o firmamento. Deus separou a água de baixo, Deus separou a água de cima. E Deus criou essa expansão aqui, ó. Tá vendo? Essa expansão no segundo dia. Agora o quinto dia Deus precisa encher este rio, mares e lagos. E Deus precisa também encher, porque Deus dá forma, estava tudo sem forma, tudo misturado as águas. Agora Deus ele vai preencher. Vamos ver o preenchimento que Deus vai fazer. Olha no quinto dia, Deus enche o que está vazio. Olha para você ver. Deus vai criar aqui aves. Olha, disse Deus também: encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies. E todas as aves de acordo com as suas espécies. Olha para você ver, Deus fez as aves que voam perto das nuvens. Olha aqui. Deus faz a água de cima. Olha a água de baixo. Deus faz as criaturas marinhas e os peixes que estão nos mares, rios e lagos. Então Deus enche. Está lembrado no passado aqui que eu falei para você? Olha que Deus encheu as aves que voam perto das nuvens e os animais aquáticos. Deus fez, então Deus enche. Agora, no terceiro dia, Deus dá forma que não tem forma. O que é forma que não tem forma? Disse Deus: ajunte-se em um só lugar águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E essa parte seca, Deus chamou de terra. E chamou mares, é o conjunto das águas. Então a parte seca Deus chamou de terra, e a parte que tinha água Deus chamou de mares. Olha que coisa interessante. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação. Então Deus separou, Deus fez a porção seca e chamou terra, e colocou a vegetação, plantas que dêem semente, árvores cujo fruto produza semente. Por quê? Porque agora Deus vai encher, e o que Deus vai encher, a sua criação que vai colocar isso na terra e também nos mares, precisa de alimento. Então Deus já está fazendo os alimentos aqui, ó. Semente, fruto, de acordo com a sua espécie. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação. Então, a vegetação, a terra fez brotar. Plantas que dão semente de acordo com as suas espécies. E árvores cujos frutos produzem semente de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus fez no terceiro dia a porção seca que é a terra. Vamos estar vendo aqui como que Deus fez. Vamos observar, olha para você ver, Deus separou. Aí Deus fez a porção firme, que é a porção seca, e as plantações, as vegetações, para que os animais comam, para que o ser humano coma, porque no sexto dia, o que Deus vai fazer? Deus vai fazer os humanos e os animais, e Deus vai encher aquilo que Deus fez no terceiro dia, e Deus preenche ali. Então, olha para você ver disso. E disse Deus, olha, produz a terra seres viventes, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis, animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi, né, em Gênesis 1:25. Né? 1:25 Deus também falou: pois fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies. Coisas tremendas que Deus faz. Né? Então, Deus fala ainda, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E Deus criou todas as coisas.
Deus criou e Deus formou todas as coisas. E tudo que Deus fez foi bom, e tudo que Deus fez num propósito. Então Deus criou os animais terrestres, a provisão de alimentos, e o ser humano Deus cria para que pudesse desfrutar da sua criação. E quando Deus chega no 7º dia, a palavra diz que Deus descansou. Claro que Deus não cansa nem se fadiga, mas quando a palavra diz que descansou, está querendo dizer que completou a obra. Né? Quando você, às vezes, não está cansado, fala, olha, uma pessoa morre e você fala, ele descansou. Ou seja, ele completou a obra que ele tinha na terra e partiu. Quando a Bíblia diz que Deus descansou, a mesma coisa. Quando Jesus fala, está consumado, né? Quando ele fala ali em João, quando ele estava partindo, está consumado. Ou seja, eu completei, eu acabei a obra. E a coisa mais interessante do ser humano que Deus quer é que vá até o fim, complete a obra. Toda obra que Deus coloca na sua mão, na minha mão, nós temos que ir até o fim. Então Deus deixou também esse dia de descanso, não porque Deus precisava descansar, mas Deus está dando um limite para o homem entender que o homem ele é limitado, né? Ele é limitado, ele precisa de um descanso, o corpo precisa descansar para a batalha e para a guerra. Então eu coloquei essa última slide para ver que você entende. Primeiro dia, Deus faz no primeiro dia a luz, no 4º dia Deus enche. Deus faz no 2º dia, Deus vai encher no 5º. Deus faz no 3º dia, Deus vai encher aqui no 6º dia. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você verdadeiramente tenha desfrutado desta aula e que esta aula sirva para o seu elevo espiritual. Eu quero aguardar você na próxima aula, na aula de número 2, que tem muitas coisas para nós ainda, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Fica com Deus. Até a aula 2, em nome de Jesus.